Dizem que as crianças ouvem o que os adultos esqueceram de escutar. E Sofia, uma menina de 8 anos, sempre acreditou que os anjos moravam nas entrelinhas do silêncio. Vivia em uma pequena vila cercada por montanhas e vento. A casa era simples, feita de madeira clara e janelas azuis, e todas as tardes o sol entrava pela fresta e iluminava o chão como se o próprio céu a visitasse. Mas nem sempre o brilho do dia era suficiente para afastar a tristeza. Desde que o pai havia partido, a casa parecia mais quieta. A mãe trabalhava muito, e Sofia passava horas sozinha, conversando com as plantas e olhando o céu, tentando adivinhar onde os anjos se escondiam quando o mundo estava triste demais. Certa tarde, a menina estava sentada no quintal, desenhando círculos na terra com um graveto. O vento soprava leve, e cada movimento levantava um pouco de pó dourado. Olhou para o céu e perguntou baixinho: "Por que os anjos não falam mais comigo?" Silêncio. Mas dentro dela algo respondeu. Uma sensação suave, como um pensamento que não vinha da cabeça, e sim do coração. "Nós nunca deixamos de falar. É você que parou de acreditar." Ela piscou rápido, assustada. Olhou ao redor, mas não havia ninguém. Apenas o canto distante de um pássaro e o farfalhar das folhas. Mesmo assim, sentiu o corpo arrepiar. Correu até a mãe, que cozinhava em silêncio. "Mãe, os anjos falaram comigo de novo." A mulher sorriu sem olhar. "Ah, minha filha, isso é só sua imaginação." Sofia ficou quieta, mas por dentro uma tristeza pequena se formou. Por que os adultos sempre achavam que imaginar era o mesmo que mentir? Subiu as escadas, deitou na cama e ficou olhando o teto. "E se for mesmo minha imaginação?" pensou. "Então eu vou imaginar até ouvir." Fechou os olhos e viu uma luz suave, dourada, dançando no escuro. O coração bateu calmo. "Se vocês estão aí", sussurrou, "podem me ensinar a falar com vocês de novo?" Naquela noite, sonhou com uma voz doce que dizia: "Os anjos não falam em palavras, falam em imagens. O que você imagina com amor, o céu escuta como oração." Sofia acordou com os olhos brilhando e um sorriso que parecia nascer da alma. Não sabia o que aquele sonho significava, mas sentia, com a certeza que só as crianças têm, que uma nova conversa estava prestes a começar. Os dias passaram e o brilho do sonho começou a enfraquecer. Sofia acordava cedo, ajudava a mãe nas tarefas e passava o resto do tempo observando o mundo pela janela. A escola era barulhenta demais para sua delicadeza. As outras crianças zombavam dela por falar de anjos e estrelas. "Você vive num mundo que não existe", diziam. E talvez fosse verdade. O mundo que ela via parecia invisível aos olhos dos outros. Quando tentava explicar, diziam que era fantasia. E aos poucos, Sofia foi aprendendo a guardar silêncio. Guardou o sonho dentro do peito, como quem esconde uma vela acesa num lugar onde ninguém acredita mais na luz. A mãe, cansada, não percebia o que acontecia. Chegava tarde, com o rosto marcado pelo trabalho, e apenas dizia: "Reze, minha filha, mas cresça. O mundo real é diferente." Sofia obedecia, mas o que via do mundo real não lhe parecia bonito. Via adultos apressados, vizinhos brigando por coisas pequenas, gente falando de Deus com medo, não com amor. Às vezes queria perguntar: "Mãe, se Deus é tão bom, por que as pessoas parecem sempre tristes?" Mas nunca perguntava. Sabia que o silêncio da mãe não era falta de amor, era apenas o peso da vida. Uma tarde, enquanto a mãe cochilava, Sofia foi até o quintal. O céu estava coberto por nuvens pesadas e o vento tinha cheiro de chuva. Sentou-se na terra fria e começou a desenhar corações no chão com um galho. "Vocês estão aí?" perguntou de novo, olhando para cima. O vento soprou e levantou um redemoinho de poeira. Ela sorriu. "Eu sabia." Fechou os olhos e imaginou asas brilhando no céu. Viu cores que nunca tinha visto. Ouviu um som que parecia música e água ao mesmo tempo. Por um instante, acreditou que o mundo inteiro respirava junto com ela. Mas quando abriu os olhos, a realidade voltou. A chuva caiu forte, o vento arrancou as flores do jardim e a mãe gritou da porta: "Sofia, entre já!
Vai se molhar! A menina correu, assustada. Sentou-se ao lado da mãe e ficou em silêncio, com o coração apertado. Mãe, disse baixinho, você acredita em anjos? A mulher suspirou e respondeu. Acreditava quando eu era criança. Essas palavras ecoaram dentro dela como um trovão. A fé da mãe havia morrido, e Sofia sentiu que, se não fizesse algo, a sua também morreria. Naquela noite prometeu a si mesma que encontraria um jeito de ouvir os anjos de novo, nem que fosse apenas dentro dos sonhos. Na manhã seguinte, o céu amanheceu limpo e azul, como se o temporal tivesse levado embora algo mais do que a chuva. O quintal ainda estava úmido, e o cheiro de terra molhada preenchia o ar. Sofia saiu de fininho, descalça, para ver o jardim destruído pela ventania. As flores haviam caído, e as folhas estavam espalhadas pelo chão. Enquanto recolhia os galhos, viu algo preso entre as pedras, uma pena branca, tão leve que parecia brilhar por dentro. Pegou-a com cuidado, e naquele instante, sentiu uma onda de calor suave subir pelas mãos. Olhou para o céu e sussurrou. Vocês vieram mesmo. O vento soprou de leve, balançando seus cabelos como se fosse um carinho invisível. Sofia levou a pena para dentro e colocou-a em cima da mesa. A mãe ainda dormia. Pegou o caderno onde fazia desenhos e começou a escrever. Hoje encontrei o sinal que pedi. As palavras fluíam sozinhas, como se alguém as soprasse. Escreveu sobre o vento, sobre o som que vinha do coração, sobre o sonho em que ouvira a voz dos anjos dizendo: o que você imagina com amor, o céu escuta. Parou por um instante, respirou fundo e sorriu. A frase parecia ecoar no ar. Então entendeu. Talvez os anjos não morassem no céu, mas dentro da mente de quem ainda sabe sonhar. Nos dias seguintes, começou a transformar o quarto em um pequeno templo. Pegou uma caixa de sapatos e fez dela um altar. Colocou a pena, uma flor seca e um desenho que havia feito do céu. Todos os dias, antes de dormir, acendia uma vela e fechava os olhos. Imaginava asas envolvendo a casa, luz dourada entrando pelas janelas e o som de vozes doces chamando seu nome. Sentia-se protegida. E quanto mais imaginava, mais real aquilo parecia. Às vezes, acordava no meio da noite com o cheiro de jasmim no ar, o mesmo que sentira no sonho. Sabia que não era coincidência. Certa noite, enquanto fazia sua oração silenciosa, ouviu de novo aquela voz suave, a mesma do sonho. Sofia, tudo o que você imagina com fé, nós tornamos possível. Não pare de ver o bem, mesmo quando o mundo insiste em mostrar o contrário. Ela abriu os olhos devagar e viu, por um instante, um brilho flutuando perto da vela. Não teve medo. Sorriu. Pegou o caderno e escreveu a frase de cabeça para baixo, como quem grava um segredo. Ver é criar. E com isso, entendeu o que os anjos estavam tentando lhe ensinar, que a fé não é esperar ver para acreditar, é imaginar até sentir que já aconteceu. Sofia passou a acordar antes do nascer do sol. O céu ainda dormia, e ela se sentava no chão frio com a pena na mão. Fechava os olhos e respirava fundo, tentando sentir a presença suave que agora reconhecia como os anjos. Não falava, apenas imaginava. Via a casa cheia de luz, a mãe sorrindo, o jardim florido. Sentia a alegria como se já fosse real. Depois, abria os olhos e, mesmo sem nada ter mudado, sorria. Sabia que as coisas primeiro florescem dentro e só depois aparecem fora. Às vezes a mãe a observava da porta e perguntava: "O que tanto pensa aí, menina?" E Sofia respondia: "Eu penso em tudo o que quero que fique bonito." A mãe balançava a cabeça, sem entender, mas começava a perceber que a filha irradiava uma paz diferente. Com o passar dos dias, o clima da casa começou a mudar. A mãe, antes cansada e silenciosa, passou a cantarolar baixinho enquanto cozinhava. O jantar voltou a ter risadas, o cheiro de bolo, o som de esperança. Sofia nunca contou o que fazia, mas sabia que os anjos estavam agindo através dela. Em uma das noites, ouviu aquela voz familiar sussurrar: "O amor é a ponte entre o invisível e o visível." Sorriu e escreveu isso no caderno, com letras grandes.
A cada frase, a fé se tornava mais viva. Já não precisava ver asas. Bastava sentir o vento passando e o coração tranquilo para saber que não estava sozinha. Um dia, ao voltar da escola, encontrou a mãe chorando na varanda. "Perdi o trabalho", disse ela com voz embargada. Sofia sentou-se ao lado e segurou sua mão. "Tudo vai dar certo, mãe. Já vi." A mulher olhou confusa. "Como assim já viu?" A menina sorriu e respondeu: "Nos meus pensamentos." Por um momento, o olhar da mãe mudou. Talvez fosse o jeito sereno da filha, talvez o tom de certeza na voz, mas algo a fez respirar mais fundo. Naquela noite, em silêncio, também ela acendeu uma vela e sussurrou: "Se houver anjos ouvindo, cuidem da minha menina." Na manhã seguinte bateram à porta. Era uma vizinha, oferecendo à mãe um novo trabalho em uma padaria da cidade. "Lembrei de você", disse. "Eles precisam de alguém de confiança." A mulher ficou sem palavras. Sofia, sorrindo, apenas olhou para o céu. Não disse nada. Sabia que as palavras às vezes atrapalham o milagre. Mais tarde, sozinha no quintal, agradeceu em voz baixa. "Obrigada por ouvirem." E o vento soprou forte, espalhando o cheiro de pão recém-assado pela rua. Era a resposta dos anjos, em forma de aroma. O inverno chegou mais cedo naquele ano. O vento frio soprava pelas frestas e o sol parecia ter esquecido o caminho da vila. A padaria onde a mãe trabalhava teve que fechar por falta de clientes e a renda voltou a faltar. A casa, que antes parecia mais viva, foi se enchendo novamente de silêncios pesados. Sofia percebia a preocupação nos olhos da mãe, o medo escondido atrás dos sorrisos curtos. Tentava imaginar a luz dourada de sempre, mas as imagens não vinham com a mesma força. À noite, acendia a vela, fechava os olhos e esperava ouvir os anjos. Mas o quarto ficava mudo, e o vento já não trazia respostas. A dúvida começou a crescer como uma sombra. "Será que eu inventei tudo?" pensava. A fé, que antes era leve, agora pesava, como se o céu atestasse em segredo. Numa dessas noites, o frio era tanto que a vela apagou antes da prece terminar. Sofia tentou reacender, mas o fósforo se quebrou entre seus dedos. Frustrada, jogou tudo no chão e chorou. "Vocês disseram que sempre estariam aqui. Então por que estão quietos agora?" A mãe, acordada pelo barulho, entrou no quarto e a encontrou sentada no chão, com o rosto escondido nas mãos. "O que foi, minha filha?" Sofia levantou os olhos e perguntou: "E se os anjos forem só coisa da minha cabeça?" A mãe hesitou. Por um instante, o instinto adulto quis dizer que talvez fosse mesmo. Mas, vendo o desespero da filha, ajoelhou-se e a abraçou. Mesmo que sejam, é um lugar bonito para acreditar. Na manhã seguinte, Sofia acordou com os olhos inchados. Sentiu o cheiro de café vindo da cozinha e o som suave da mãe cantarolando. Algo dentro dela se acalmou. Pegou a pena sobre a mesa e ficou olhando por longos minutos. Talvez a fé seja isso, pensou. Continuar falando com o céu, mesmo quando ele parece não responder. Abriu o caderno e escreveu: "Os anjos se calam quando querem que você escute o seu próprio coração." Leu a frase várias vezes, até sentir que ela era verdadeira. Depois, foi para o quintal, e mesmo com o frio cortante, fechou os olhos e imaginou o calor voltando. O coração começou a aquecer. No dia seguinte, o tempo mudou. O sol voltou tímido, como um pedido de desculpas. Sofia sorriu e foi até a mãe, que estava pendurando roupas no varal. "Mãe, o frio vai embora logo. Eu vi." A mulher riu. "Você viu no rádio, é?" A menina respondeu: "Não, vi aqui dentro." Tocou o peito e completou: "Eles voltaram." A mãe não entendeu completamente, mas acreditou. Porque naquele instante, o vento soprou diferente, e pela primeira vez em muito tempo, ela também sentiu. Os dias voltaram a ter cor. O frio cedeu devagar, e o jardim, antes adormecido, começou a dar sinais de vida. Uma manhã, Sofia saiu para o quintal e viu pequenas flores brotando entre as pedras, frágeis, mas insistentes. Tocou uma delas
e sentiu um calor suave atravessar os dedos, o mesmo calor que sentira quando encontrou a pena. Vocês voltaram mesmo, sussurrou. Nesse instante, o vento soprou leve e ela ouviu, como um sussurro distante, a voz que reconheceria em qualquer sonho. Nós nunca fomos embora. Só esperávamos você acreditar de novo. Sorriu e ficou ali, em silêncio, sentindo a presença que não precisava mais ser vista para ser real. A mãe, ao vê-la ajoelhada entre as flores, se aproximou. Falando com seus anjos de novo? Perguntou com um tom meio divertido, meio curioso. Sofia respondeu com um sorriso sereno. Eles sempre respondem, mãe. Só que agora aprendi a escutar com o coração. A mulher olhou em volta, e por um instante, o vento bagunçou-lhe o cabelo e o perfume das flores pareceu mais forte. Um arrepio atravessou seu corpo, e ela fechou os olhos. Naquele breve instante, sentiu também a presença. Não ouviu voz alguma, mas sentiu uma paz que não vinha de fora. Quando abriu os olhos, Sofia estava olhando para ela, e sem palavras, as duas souberam que acreditavam na mesma coisa. Nos dias seguintes, as duas começaram a acender juntas a vela antes de dormir. Não pediam nada, apenas agradeciam. A mãe dizia: obrigada pelo trabalho, pela comida e pela paz de hoje. E Sofia completava: e obrigada pelos anjos que falam dentro do coração. Às vezes, a chama tremulava mais forte, como se respondesse. Outras vezes, o vento entrava pela janela e dançava sobre a mesa. Ambas sabiam que não era coincidência. Era o universo dizendo que estava ouvindo. Com o tempo, a casa voltou a se encher de riso, o jardim floresceu, e a fé deixou de ser uma ideia. Tornou-se uma presença constante, discreta, mas real. Certa noite, antes de dormir, Sofia pegou o caderno e escreveu: a fé é o idioma dos anjos, e a imaginação é o som da sua voz. Fechou o caderno, olhou para o teto e sussurrou: obrigada por me ensinarem a falar. Depois, virou-se para a mãe e disse: sabe, eu acho que Deus fala conosco em silêncio, mas Ele canta através da gente quando acreditamos. A mãe sorriu, emocionada. Então continue cantando, minha filha. E assim, com o coração tranquilo, Sofia fechou os olhos e adormeceu. Lá fora, o vento soprou suave, e uma pena branca desceu devagar pelo ar, pousando sobre a janela. E se você está ouvindo esta história agora, talvez os anjos também estejam sussurrando ao seu redor, pedindo apenas uma coisa: que você volte a imaginar. Porque quando a alma acredita, até o silêncio tem voz.